Olá, você está no Propulsão, o podcast da Nova Economia. Meu nome é André Vetter, o presidente e cofundador da 55, e hoje a gente está com um grande cara, uma grande figura dentro do e-commerce, o Maurício, conhecido como Boni, o fundador da Fast Channel, que é uma plataforma B2B que atende retail e indústria. Boni, é um prazer ter você aqui com a gente. Fala, Vetter, legal, muito legal o convite, muito obrigado por poder estar aqui hoje falando de um assunto que a gente gosta muito, né, que é o e-commerce B2B. Com certeza, Boni. Para quem não conhece, né, a Fast Channel é um especialista em e-commerce B2B, né, que ainda é um mercado, pouco conhecido aqui no Brasil, ainda incipiente, mas que movimenta muito recurso nos Estados Unidos, não é, Boni? E para o consumidor dos Estados Unidos, esse é um mercado gigantesco. Então, até acho que a gente pode começar o nosso podcast por aí, você dando um pouco do panorama de qual é o tamanho desse mercado nos Estados Unidos e qual a diferença dele para o Brasil. E quem sabe, se você puder, trazer alguns peers para a gente lembrar quem são, né, as referências que a gente tem de um mercado mais maduro do que o nosso. Legal. Então, vamos lá. Lá fora, quando você fala em Estados Unidos, fala Europa, fala Ásia, e-commerce B2B ou a venda B2B digital, né, já está muito mais consolidado, já é algo muito mais maduro, né, e é normal. O Brasil sempre tem um delay em alguns anos de atraso acompanhando, né, aconteceu no B2C, no e-commerce no varejo, e estamos seguindo. Não, o importante é que quem está vendo que o Brasil está seguindo. Lá fora, por exemplo, você pega os Estados Unidos, os caras movimentaram 1,1 trilhão de dólares em vendas digitais via e-commerce B2B. Né? Então, assim, isso já é muito maior do que e-commerce B2C, do que o varejo. No mundo, a estimativa bate aí 12 trilhões de dólares, né? Então, realmente é algo muito bem consolidado. Já se fala ali em torno de 10% do mercado americano do B2B está no digital, né? Então, assim, lá fora não é mais vamos testar, já é realidade, agora vamos escalar e vamos melhorar cada vez mais. E aí, pegando algumas empresas referências, por exemplo, a Amazon, né, que é o grande marketplace que todo mundo conhece, todo mundo compra, mas que eles têm um braço que chama Amazon Business, né? Eles movimentaram 25 bi de dólares ano passado, de GMV ali dentro, né? Para uma Amazon é pouco, até né? Mas de todos os negócios que a Amazon lançou até hoje, foi o negócio que chegou mais rápido no 1 bi de venda, né? Então, o potencial é muito grande. Sensacional. E, puxa, eu não sabia que a Amazon tinha. É um site diferente, você se cadastra como uma PJ, como é que você acessa isso lá? É outro site, que é o Amazon Business, você compra como PJ, você tem descontos por volume, você tem outras modelagens de pagamento, você tem a parte de crédito, então ele é focado mesmo no B2B. Né? Eles testaram há muito tempo atrás esse lançamento, não deu tão certo, fecharam a operação e reiniciaram ela em 2015, 2016, né? E já gira hoje 25 bi por ano. Né? É muito dinheiro. Né? E você pega outro caso também que é mega emblemático, que é o Alibaba. Né? Então, assim, né, quando você fala na China, o Alibaba começou como o grande marketplace B2B do mundo. Né? Ok que hoje eles têm várias frentes, tem B2C também, tem um monte de frentes ali dentro, mas o grupo Alibaba movimentou 1 tri ano passado, né? Então, também são operações monstruosas. E no Alibaba, é aquela coisa, cara, quero comprar alfinete, tem alfinete, quero comprar um petroleiro usado, tem lá também, você compra um petroleiro usado. Né? Pois é, né, Boni? E eu até lembro, né, em alguns dados que o Alibaba, quando ele ainda não tinha, na verdade, aquele AliExpress, que é a frente mais do consumidor, né, ele movimentava em um único dia aquilo que a Amazon, na verdade, movimentava no ano inteiro, não é? Para o mercado consumidor. É bizarro o quanto que eles movimentam lá, o quanto que eles estão digitalmente já avançados nessa parte, né? Então, assim, você fala em grandes marketplaces, todo mundo lembra da Amazon. Só que o Alibaba é um monstro,
né? A operação é gigantesca lá na Ásia, né? E o forte deles sempre foi o B2B, né? Então, como você fazer as N milhões de empresas chinesas, primeiro, né, poderem ir para fora da China, e hoje de qualquer lugar para qualquer lugar, né? Não tem muito mais só a China, não, é tudo, né? Então, é o grande ícone aí do e-commerce B2B, né, o Alibaba. Sensacional. E cara, agora para empreender e trazer isso para terras brasileiras, né? Então, como é que você vê a terra tupiniquim aqui? Como é que você vê essa evolução, né, para o mercado brasileiro? O que você vê que é o futuro, então, desse e-commerce aí B2B para o mercado brasileiro? Então, pensa o seguinte, Brasil, ele em alguns aspectos, né, ele lembra muito Estados Unidos. Ou seja, nós somos um país monstruoso, né? Vários estados nossos, pega Minas Gerais, é maior que muito país europeu, só Minas, né? Então, o Brasil é um país gigantesco. Diferente dos Estados Unidos aqui, a parte logística é muito pior, a estrada é muito pior, chegar nos lugares é mais complexo, é mais caro, né? Então, a parte geográfica é um desafio para qualquer indústria, né? São muito poucas indústrias que conseguem chegar e atender bem o Brasil inteiro. Muito, muito, muito poucas, né? O normal é as indústrias se concentram em regiões mais delimitadas, atendem os clientes mais perto e tudo mais. Do outro lado, você tem outro problema que é mercado pulverizado, certo? Então, por exemplo, eu vendo segmento de autopeças, né? Qual cidade brasileira que tem mercado para autopeças, que tem um mecânico, que tem uma lojinha de autopeça, que tem um posto de gasolina que precisa de uma peça ou outra? Quase todas, certo? Praticamente 99,99% das cidades tem essa demanda, né? Alimentos e bebidas, acabou, todas, 100%. Né? Qualquer cidade vai ter uma vendinha, um botequinho, uma padaria, qualquer lugar que vai precisar chegar de alimento, né? Então, assim, em vários segmentos de indústria, o cliente que ela precisa chegar é extremamente pulverizado, ele está espalhado no Brasil inteiro, não tem concentração, né? Então, isso é um desafio monstruoso. Ou seja, vender para grandes clientes, beleza, você tem lá um key account, tem negociação, você faz contrato de fornecimento, você vai negociar com ele todo mês quando você vai fornecer, quando você vai ter de rebate, de custo de marketing, todas essas coisas. Lindo. E na cauda longa, que a gente chama, né? Então, assim, você tem aqueles poucos grandes clientes que compram muito. E tem uma infinidade de pequenos clientes que compram pouco. Só que o volume deles junto é um volume gigantesco, né? Então, você pega, por exemplo, varejo, que chama de CPG, né, que é alimentar, limpeza e tudo mais. Você conta nas centenas de milhares de varejistas desse segmento, né? Então, o mercado ele realmente é muito grande. E vender para esse mercado, conseguir chegar nesse mercado potencial em modelos físicos é muito caro, é muito difícil, né? Então, assim, você manter times que cubram o Brasil inteiro, que tenham qualidade de atendimento, que cheguem nesses caras, é algo caro. E, às vezes, o cliente vai comprar pequeno o pedido que ele vai fazer, só que aquele pedido não paga o vendedor o tempo que ele levou, a viagem que ele fez, o combustível dele e tudo mais, né? Então, às vezes, a indústria não é que ela não quer atender esse pequeno cliente, ela não consegue atender esse pequeno cliente, né? O custo que ela tem para atender ele acaba não fazendo sentido. Então, você tem que imaginar quais soluções que eu consigo ter para fazer que uma indústria, que um distribuidor, que um importador consiga ter uma cobertura eficiente e chegar no maior número de potenciais clientes possíveis para ele levar o produto dele, né? Então, a similaridade que a gente tem aí com mercados americanos e outros mercados é essa, é pulverização, a geografia que ela é complexa, né? Então, assim, o que a gente entende? Para chegar nesse público, para falar com esses clientes, com essas empresas, a indústria, o distribuidor, o importador, ele tem que ir para o canal digital. Porque o digital permite chegar até esse pessoal todo,
né? Então, o digital vai fazer ele chegar até esses potenciais clientes numa relação custo-benefício que faz sentido, né? Que ele consegue realmente vender com margem, uma venda boa, tudo mais. Então, o Brasil tem um potencial monstruoso, né? Você pega países pequenininhos, que o cara pegou o carro, andou 200 quilômetros, ele varreu o país quase inteiro, é bem menos apelativo, né, o digital. Mas Brasil não. Com certeza, e até referenciando, né, Boni, assim, para o que a gente vê, né, então é muito comum que você quer alguma coisa específica, né, se você vai naquela cidadezinha do interior, e isso aconteceu comigo já esse ano, né, eu fui de férias numa viagem para um interior do estado do Rio de Janeiro, e estourou meu pneu, né, pneu para carro comum, que tinha volume, eles encontravam. Agora, um pneu específico, de jeito nenhum. E isso acho que se replica em várias cidadezinhas, né? Se você quer alguma coisa diferente, não dá, você não encontra, simplesmente, né? E acho que isso vai muito por essa questão, né? O custo de aquisição, né? Para aquele cara conseguir chegar e ter capilaridade, colocar um vendedor para conversar com a lojinha, a conta não fecha. Então, se você não mover para a digitalização dessa indústria e desse segmento, acaba virando algo impossível, né? É impossível. E é bem comum isso, tá? Essa parte, eu tive esse cenário igualzinho, também no interior, né? A cidade tinha 3 pneus que serviam, que eu podia comprar, a cidade inteira, eu liguei para todo mundo, né? E nem era um pneu tão complexo de achar não, tá? Um pneu até meio simples. Mas fugiu daqueles 3, 4 padrões, acabou, né? Então, e não tinha opção naquela época, né? Quando você passei por isso também, não tinha opção de pedir para alguém mandar lá no dia seguinte, né? Que eu ligava, o cara falava, eu não tenho e eu consigo para você, mas chega em 2 semanas. Ah, fantástico. Legal, a solução sua foi a mesma que a minha? Colocaram seu carro numa carreta e levaram ele? Não precisou, graças a Deus. Eu cheguei com o step lá rodando ainda, e lá depois que eu fui precisar trocar. Que bom. A minha não foi tão simples assim. Eu tive que esperar um dia para a carreta chegar na cidadezinha, para daí eu ir embora. Nossa, mas com certeza, é um baita desafio, né? O Brasil enfim, tem dimensões gigantescas e toda essa parte da logística e da capilaridade para você não chegar no cliente deve ser um baita desafio aí nesse segmento de B2B. Eu queria te perguntar, cara, o que hoje, né, é mais ou menos o volume, então, que você acaba transacionando. Então, por todos esses sellers que você tem dentro da sua plataforma, né, eu não sei se você pode abrir esses dados com a gente, mas de a gente entender um pouco qual é a dimensão que seu negócio tem. Então, assim, dos clientes que a gente trabalha hoje, né, eles movimentam algo ali entre 250 milhões por ano, né, só em B2B, né? A gente tem mais ou menos ali uns 150 mil clientes B2B cadastrados, né, e comprando com alguns frequentes, alguns esporádicos, dependendo do tipo de compra, se é uma compra spot, é uma compra de reposição, né? Então, assim, só isso já mostra que realmente o mercado tá pronto para começar a comprar de verdade no digital do B2B, né? E até então, assim, dessa base, né, dá para perceber que eles são, na verdade, grandes ou revendas, ou fornecedores, ou indústrias. Me conta um pouquinho do perfil. Entende tudo. A gente tem desde importadores a varejistas que atuam no B2B. Então, por exemplo, a gente trabalha no caso de indústria, né? Por exemplo, com Goodyear, com Texaco, com Ipiranga, Santanense, Coteminas. Então, assim, são indústrias. Trabalhamos com importadores, um deles, que é um caso que eu adoro muito, chama LDI, é a maior importadora do Brasil de pedrarias, cristais, né? Então, vários produtos desse tipo eles importam. Trabalhamos com a Fast Shop no canal Fast Empresas, que é o B2B da Fast Shop, né? Então, até porque eu falei, tem perfis de consumo, perfis de revenda. Então, em alguns deles, os clientes fazem compra para reposição. A própria Fast Shop, quando ela atua no canal B2B, ela atua tanto como venda de produtos para consumo, então para B2Bs de consumo, então seja aí um restaurante comprando 4, 5 televisões para colocar, mais 2 notebooks, mais 5 celulares, por exemplo,
até a parte de atacado revenda de celulares, que vende celular para pequenos varejos revenderem, né? Então, assim, tem de tudo, basicamente, né? Tem todos os perfis, né, de empresas em vários segmentos, em vários modelos de negócio, né? E o legal do B2B é que, assim, ele é muito mais complexo que o B2C, não tem nem o que falar, né? Então, cada modelo é um modelo, cada negócio tem a sua particularidade, tem as suas especificidades, né? Então, assim, nunca um é igual ao outro, né? Você tem sempre que ficar aprendendo cada um desses clientes, como que ele vende, porque vender celular no atacado é uma coisa, vender óleo lubrificante é outra, vender têxtil é outra, muda completamente, é muito legal isso. E até super interessante, sabendo que você está com a Fast Shop, depois queria te perguntar um pouquinho sobre ela, mas quanto a esse cliente B2B, né? Então parece assim, poxa, já tinha ali, né, um paradigma, na verdade, de como era esse modelo de venda. Hoje, né, esse cliente do lado do seu marketplace, então ele está pronto para comprar digitalmente, né? Então como é essa mudança de paradigma? Porque a indústria, é como você disse, cada indústria dessas tem uma peculiaridade, né? Tem uma diferenciação. Então, como é que você faz isso na sua plataforma e o cliente realmente está pronto para essa mudança de paradigma? Tá sim. Essa é uma pergunta que a gente sempre esbarra em conversas com indústrias, né, ou com as empresas, que ela fala, pô, mas o meu cliente é o seu João, que está lá no negócio dele, faz não sei quantos anos, o seu João adora que o vendedor vá lá, conversa com ele, aquela coisa, né? Tem muitos perfis? Tem sim, né? Um ponto importante sempre todos os clientes vão se digitalizar? Não, evidente que não, né? Então, o lance não é achar que, porque o seu João não vai se digitalizar, que ninguém mais vai, né? Então, sim, vão. E aí, pegando um gancho, por exemplo, tem uma pesquisa americana que fala que, hoje em dia, já quase metade dos compradores B2B são millennials. O que quer dizer isso? Primeiro que, em empresas que têm áreas de compra estruturadas, já tem muito millennial, já tem muitas pessoas mais jovens comprando. Nos pequenos negócios pulverizados, o que a gente vê é a segunda geração da família já está assumindo o negócio do pai. Então, às vezes, o cara tinha lá o supermercado, uma vendinha, a padaria e tudo mais, o pai está lá ainda, mas os filhos já estão também no negócio. E, em vários casos, agora é o filho que já está fazendo esse tipo de operação. E essa geração nova, ela já é mais digital. Então, ela já não quer mais aquele esquema do vendedor ir lá, ficar 1 hora conversando, não sei o que lá, relacionamento. Ele fala, cara, me fala o que você tem que eu vou comprar, eu vou olhar com calma à noite eu decido, né? Então, assim, tem todos os perfis, né? Não é porque uma parte do cliente não vai se digitalizar que ninguém vai, sim, vão, e sim, estamos vendo isso no Brasil, né? A McKinsey fez uma pesquisa aqui no Brasil, que foi muito legal, porque eu senti muita falta de pesquisas de grandes empresas feitas no Brasil, né? E o que eles viram? Na pandemia, que as empresas, tanto quem está vendendo quanto quem está comprando, né, em transações B2B, estão entendendo que funcionou o modelo remoto. Estão entendendo que funcionou a reunião via Zoom, via Teams. Estão entendendo que funcionou não precisar mais do vendedor ir até ele, fazer o pedido, tirar e tudo mais, né? Dos dois lados. E eles estão acreditando realmente que, mesmo depois da pandemia, boa parte desse modelo de venda remoto vai se manter. Não é que amanhã acabou o vírus, no dia seguinte voltou tudo normal, de forma alguma, né? Então, os ganhos foram muito legais. As empresas viram que dava para as pessoas trabalharem remotamente. Então, pô, se o teu funcionário pode trabalhar remoto, por que você não pode comprar remoto? Né? Então, os paradigmas que lá fora já tinham caído e no Brasil ainda resistiam, a pandemia forçou todo mundo a se adaptar, os dois lados, quem vendia e quem comprava. Não é só um que adaptou, né? Então, a gente vê muito isso. O cliente está cada vez mais pronto, cada vez mais quer.
E tem outro perfil ainda, também é muito interessante, que é aquele cara que não seria digitalizável direto, tão simplesmente, tá? Mas a hora que ele vê que ele pode acessar um fornecedor melhor do que os que ele tem acesso regionalmente, que ele pode ter uma condição comercial melhor do que a que ele tinha, e um produto melhor do que o que ele tinha, a hora que ele vê dinheiro no bolso, ele muda, né? Então, a motivação dele não é porque ele vai para o digital porque ele acha mais bonito, ou porque... Não, é porque ele vai ser mais eficiente no negócio dele. Ele vai conseguir ter mais lucro, vai conseguir ter um produto melhor para vender, né? Então, isso força mesmo as pessoas menos digitalizáveis a testar, a aprender e a ver que funciona mesmo. Então, tem os dois lados. Então, tá assim, aqui no Brasil a gente está realmente vendo a mudança acontecer, né? Com certeza, e acho que a pandemia realmente, né, esse movimento de digitalização, né, de tudo, ele veio para ficar, não é que a gente vai retornar aquilo que era o modelo antigo, de jeito algum, né? Então, assim como a gente consegue fazer uma live, a gente consegue fazer um call pela internet, como é que você não consegue comprar, né, do seu fornecedor pela internet? Realmente, você deve ter crescido um monte em número de clientes. Eu não sei se você consegue abrir isso, né, um pouco do seu crescimento que você teve aí durante o momento da pandemia, mas seria muito legal para o pessoal escutar também. No nosso caso, primeiro trimestre, a gente cresceu quase 100% já, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, né? Então, em faturamento da Fast Channel, e a previsão para esse ano é crescer muito mais ainda. Então, assim, é pelo menos 100% de crescimento do ano passado, no mínimo, né? Então, a gente vê que o mercado realmente está mudando, né? E clientes nossos, vários deles também estão crescendo a taxa de 50%, 100%, né? Em relação... E aí, o que é legal, né? Comparando o primeiro trimestre deste ano, que estamos no meio da pandemia, que estamos com várias cidades fechando, com um monte de restrição, a coisa está na segunda onda, né? Comparando com o primeiro trimestre do ano passado, que a pandemia estava começando ainda. Então, o impacto que o Covid teve ano passado, no primeiro trimestre, foi muito baixo ainda, não foi um impacto ainda significativo, né? E ainda assim, a gente está vendo empresas crescendo a 100%, né, em relação ao ano passado. E o que explica isso, né, no caso desses nossos clientes? O digital. Basicamente, é a operação digital que está fazendo eles crescerem, né? Tem muitas empresas que o vendedor não põe o pé na rua faz, às vezes, 2, 3 meses. Que ele não vai no cliente dele, mal e mal lembra da casa do cliente dele, né? Então, então isso mostra, sim, que os crescimentos estão muito legais, né? Sem dúvida. Lembra só se for por call, né? Se for por videoconferência. Exatamente. E pior que você tem muita conversa que as pessoas entram numa reunião via vídeo, que ninguém tá todo mundo com o vídeo fechado. Você fala, puta, é ruim, né? Porque você não vê as pessoas, você vê só aquele, né, o nomezinho ou a letra. Então, nesse ponto, é normal, tem que aprender a se adaptar ao novo mundo. Pois é, esse novo paradigma que a gente vive, né? Cara, você trouxe, né, então, um cliente que é na minha visão ali, um dos gigantes do retail, né? E eu nem sabia que ele tinha essa parte de B2B. E até o nome, né, casa um pouco com o nome de vocês aí, Fast Channel. Mas você falou da Fast Shop antes, que era um dos seus clientes, né? Então, só para a gente ter uma noção, a gente falando, né, desse crescimento, puxa, de lojas crescendo 100% ao ano para esse segmento B2B, né? Impressionante, realmente. E hoje, então, para a gente ter alguma parte comparativa aí, na Fast Shop, quanto hoje dessa venda é um componente feito pelo canal digital, feito pelo canal de vocês? A Fast Shop é o seguinte, então vamos lá. A parte B2C ela é muito relevante para a empresa, é isso que está mantendo a empresa girando e crescendo muito, né? Como todos os outros grandes varejistas, né? By the way, né? Então, assim, cresce muito. O B2B, né? Então, assim, a história ali é muito legal, porque a Fast sempre teve operação B2B, né? Então, o Fast empresa sempre existiu, mesmo antes do digital aqui.
Só que o foco sempre foi muito no grande cliente, nas grandes vendas, vendas consultivas, né, de dar a solução para o cliente, negociar com o fabricante, ver qual é o melhor produto, qual que se encaixa e tudo mais. E aí, o lance é como que uma operação dessa escala para o pequeno. Né? Então, você fala, puta, eu tenho um vendedor que sabe negociar grandes contratos com grandes clientes, grandes vendas, e a hora que você tem que negociar com um cara que quer comprar 4 TVs, 10 celulares, né, 6 notebooks, né, ou uma cafeteira, são coisas que se parecem, né, o cara quer comprar, ter um bar para uma cafeteira. Né? E aí, como você faz isso? Né? Então, a estratégia foi, vamos para o digital. Como o B2C for para o digital, vamos levar o B2B também para o digital. E vamos pulverizar essa venda, né, no canal digital. Isso deu muito certo, realmente. Né, trouxe muitos novos clientes. Então, a base de cliente aumentou, e não só a venda para a base atual, mas uma base de clientes gigantesca que foi criada ali dentro. Novas operações começaram a testar ali dentro. Então, o atacado celular é um que começou ali dentro a testar, por exemplo. Né? Então, assim, são operações que cresceram muito e efetivamente consegue chegar no cliente mais distante, no cliente pequeno. O que tem de cliente no B2B, que às vezes depois a gente conversa com ele, né, então troca ali uma figurinha, que você vê que ele não tinha a menor ideia de quem era Fast Shop. Né? Então, o cara estava falando com uma empresa como a Fast Shop, do monstro que é, e ele nem sabia quem que era Fast Shop. Né? Então, assim, do nível de perguntar se ele comprasse alguns iPhones iam na caixa. Né? Então, e aí você vê, então, assim, isso, o que a Fast conseguiu montar, essa operação B2B, que vai girar em torno de 20%, 30% do B2B vem via digital, por exemplo, né? A gente vê isso em outros clientes igualzinho, né? Clientes que não conheciam aquela indústria, que não conheciam aquele fornecedor, que não conheciam ou não sabiam que ele tinha aquele produto, né? Passam a conhecer, passam a entender, passam a começar a fazer relacionamento via o canal digital. Né? Então, isso é muito legal, porque quando se fala em Brasil, a gente se acostuma muito a achar que o Brasil é o nosso redor aqui em volta. Né? E o Brasil é muito, muito grande, tem muitas realidades, tem muitos lugares, é tudo muito grande. Né? Então, para chegar nesse público, tem sim que partir em algum volume, né, vamos dizer assim, a venda via digital, não tem jeito. Né? O digital ele vira um papel fundamental nas operações. E com pandemia, muito mais, não tem nem o que falar. A pandemia realmente, quem tinha fez crescer muito, quem não tinha desesperou para começar ou a ter, ou no mínimo a voltar o projeto em pauta. E, pô, Boni, então, e nesse exemplo da Fast, né, o quanto hoje desse canal, então, ele já tinha um canal B2B, que era mais tradicional, agora que ele digitalizou, quantos % você acaba vendo pelo seu canal digital? Então, o digital ali, ele está na faixa de 20% a 30%, já capta vendas via digital. Né? Tanto aquela venda pequenininha, quanto o grande cliente. Tem muito cliente grande que começa a interagir no digital, e a hora que eles entendem que o cara ele é grande, passa para um key account, conversar com ele. Né? Então, serve para tudo. Serve o digital aí, e é uma coisa que a gente fala, né, em várias empresas, em várias indústrias, ele nunca vem para substituir os canais físicos. Né? Ele vem sempre para potencializar os canais físicos. Ele vem para fazer o atual time comercial, fazer o atual canal de venda vender mais e não trocar. Porque o B2B você tem ainda muito os vínculos do off com o on. Às vezes o cara quer comprar pelo on, mas ele quer ter segurança que tem um vendedor para ele, que ele pode ligar para qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer coisa. Né? Às vezes a venda, às vezes, B2B não é tão simples, ela é complexa, então você precisa da figura do vendedor em uma hora ou outra, certo? Então, o digital vem para dar escala para esse time comercial.
O lance é sempre esse. Né? Entendi. E, poxa, eu tenho certeza, então, que vários dos seus clientes, eles estão passando por esse processo agora, né, de digitalização. E como é que você ajuda eles, né? Então, onde vocês colocam realmente a mão na massa para ele criar esse canal? Porque, obviamente, você vender, né, via, por exemplo, um outbound, uma revenda, né, canais físicos, que seja, e você vender pela internet, são coisas diferentes. Então, você auxilia ele nessa jornada do cara? Sim, então vamos lá. A gente trabalha com duas visões. O principal é a parte de plataforma de e-commerce B2B, a tecnologia, né? Então, que a gente monta, desenvolve o portal B2B para o cliente, que a gente faz todas as integrações com o RP dele, toda a parte de carga de produtos, tabelas de preço, modelagem de regras comerciais. Então, que tipo de venda que ele faz, venda mínima, tipo de parcelamento, crédito, juros, que cliente que pode ter qual preço, né? Então, isso entra na parte de tecnologia de e-commerce B2B. Aqui um ponto legal para falar, até para quem não conhece tanto, né? O que muda quando você fala em tecnologia de e-commerce B2B para B2C? É tudo e-commerce, não parece? Tudo igual? Então vamos lá. Né? Todo mundo, às vezes, sempre pensa nisso. E vou dizer que nós, Fast também pensávamos, e chego lá. Né? Quando você entra hoje numa Amazon, se nós dois entrarmos na Amazon, na Fast Shop B2C, na Magalu, na Bahia, no Ponto Frio, no Submarino, o que você vê? O produto igual o que eu vejo, o preço igual o que eu vejo, você vai pagar no cartão Visa em 12 vezes igual o que eu pago. Certo? O que muda? Pô, você tem um cupom de desconto, você tem um programa de milhagem, você tem não sei o que lá, mas, via de regra, são os mesmos produtos, com os mesmos preços, a mesma condição comercial, no mesmo cartão e tudo mais. Quando você vai para o B2B, o que acontece? Pô, imagina o cenário, né? Nós dois somos varejistas, você tem uma redezinha aí de 10 supermercados, eu tenho um mercadinho, uma vendinha pequenininha, né? É evidente que o preço que você vai pagar no mesmo produto junto a uma indústria não é igual ao meu. Você paga mais barato. Você vai ter muito mais crédito com aquela indústria. Você vai poder parcelar no faturado isso em muito mais prazo do que eu posso parcelar. Por quê? A indústria vê você como, puta, o cara tem lá ali 10 supermercados, ele é uma rede grande, já compra X milhões por mês, e o Boni tem um mercadinho pequenininho, ele está começando agora, ele não tem muito crédito. É diferente, né? Até produtos, ele pode falar, não, cara, eu tenho um produto que eu só vendo na região do André, na região do Boni, eu não quero vender esse produto, não é o público deles. Então, o que acontece? A venda B2B, ela é muito mais complexa, por isso, cada cliente trabalha, às vezes, em tabelas de preço diferentes, tem situações de crédito e pagamento diferentes, paga juros diferentes, pode ver catálogos diferentes, pode ver produtos diferentes, certo? E se eu não conseguir levar toda essa mecânica do mundo off para o mundo on, não serve para nada. A gente criou, no fundo, um belo catálogo virtual, mais nada. Porque se o cliente entender a hora que você entender que se você for no digital, o preço que você paga não é o mesmo que você compra com o vendedor, para que você vai no digital? Certo? Então, não funciona. Então, quando a gente fala em tecnologia de e-commerce B2B, a gente está dizendo o seguinte, é um modelo que eu preciso trabalhar com multi-perfis de clientes, multi-tabelas de preços, multi-catálogo, multi-pagamento, de forma que cada cliente que se logue numa plataforma de B2B efetiva, o ambiente inteiro se reconfigura para ele, vai mostrar o preço para ele, vai deixar ele escolher o pagamento específico para ele, que CD, que fornecedor que ele pode pegar, né? Então, tudo isso muda. Então, é aí que é a grande mudança em tecnologia, né, de B2C para B2B. E, aí voltando ao que eu te falei agora há pouco, há 10 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com B2B, a gente achava que realmente, puta, eu já trabalho com várias grandes varejistas, né? Já tenho aí um monte de clientes grandes. Virar B2C para B2B adapta um pouquinho aqui, cria um módulozinho ali e a gente funciona como B2B, né? A gente quebrou a cara em 6 meses, há 10 anos atrás.
e descobrimos que não funciona. Então, o que a gente fez? A gente jogou fora o que a gente tinha, reescrevemos todo o sistema com o Core B2B. Porque é outra mecânica. Então, por mais que você fale de plataforma de e-commerce, as mecânicas, as preocupações são inteirinhas diferentes. Muda tudo, né? Enquanto você fala num B2C, se eu deixar o cara logar ou se cadastrar pelo Facebook, eu economizo um monte de clique dele. Isso me dá agilidade, conversão, tudo mais. Você quer falar para um comprador B2B se logar com o Facebook? Isso não existe, não passa nem perto esse tipo de coisa, né? Então, muda a preocupação, muda cenário. Então, assim, o primeiro ponto é conseguir levar a empresa, a indústria, ou o servidor, ou o importador, whatever, né? Para o digital, mas levar eles para o digital com as mecânicas, com a política comercial, com as regras de negócio que ele tem no mundo físico. Deixar ele efetivamente comprar, o cliente dele comprar no digital, né? Sabendo que ele comprou no digital, comprou com o vendedor, é a mesma política, a mesma regra, é o mesmo preço, a mesma condição, né? É tudo igual. Então, o principal é isso, é a parte de como que a gente leva a empresa para o digital. É a plataforma B2B, é o portal B2B do cliente, né? No outro lado, o que a gente tem também, em alguns clientes, nós também ajudamos eles a venderem no B2B digitalmente. Então, a gente tem um time de marketing e vendas digitais que especializou em aprender, né, a trabalhar com vendas B2B digitais. E aí, para alguns clientes, a gente opera também, ajudando eles a... Não é uma agência, aí é um ponto que a gente sempre fala, né? Porque uma agência vai ali comprar mídia, vai te ajudar a alavancar, a criar lead. Não. O que a gente faz realmente é aprender junto com o cara como vender o produto dele no digital. Né? Você não tem hoje manuaizinhos prontos de, para vender B2B digital de alfinete, faça tal coisa. Para vender no B2B digital de pneu, faça... Não existe isso. Então, existe muito tentativa, aprendizado, adaptação. Então, a gente vai muito nesse modelo. E aí, um dos grandes clientes que a gente opera com isso é a Dix, né? Então, a Dix é uma marca americana gigantesca, faz parte do grupo da VF, né? Da Vans, Timberland, North Face e várias empresas, né? Estão aí, é uma empresa de quase 100 anos, está em não sei quantos países, e o Brasil é o único país que a Dix opera só digital, não tem canal físico, né? Você não vai comprar produto da Dix num canal físico, numa loja. É só pelo digital. E ali o que a gente fez, no fundo, foi aprender, foi descobrir caminhos, né, de como que a gente ajuda a Dix a chegar no público dela. E quem é o público dela nesse caso? São os pequenos negócios que querem um uniforme de qualidade, né, personalizado. Então, é um pequeno bar, um restaurante, uma cervejaria, um estúdio de tatuagem, um barbeiro, né? São os pequenininhos. Então, assim, vou vender uniformização para uma empresa gigantesca, vou vender 20 mil uniformes. Maravilha. E como que você vende, em vez de vender 20 mil uniformes para uma empresa, né, você vende para 5 mil empresas? Como é que você faz isso? Só pelo digital, né? E um outro lance legal desse tipo de operação é como é que é a venda tradicional de uniforme no mundo físico. Você vai lá, prospecta o cliente, leva o produto para ele ver, senta com ele, pega o logo dele, borda um de exemplo, mostra para ele, ele aprova, aí tira o pedido. No digital, o que a gente fez? 100% digital, não tem mais visita, não tem mais amostra, é a prova digital, o cara já aprova ali na hora, né? Então, assim, você encurta muito o processo, você reduz o custo de forma bizarra, né? E o alcance é monstruoso. Né? Então, assim, não precisa mais ficar naquela região física que o vendedor consegue atingir fisicamente. Qualquer cidadezinha que queira comprar Dix hoje compra no Brasil, né? Via digital. Sensacional, parece ser, na verdade, um baita desafio do lado de vocês de integração, né, e de realmente não passar por cima do modelo comercial que o cara já tem, existente, você replica isso lá na loja digital do cara, né? Quando você faz quebra de paradigma, você faz quebra de modelo,
a coisa não funciona. Então, assim, se você falar, no físico o cara paga X, no digital ele paga Y, não vai funcionar, né? O que você tem que mudar o paradigma, sim, é os processos. Então, o processo do digital tem que ser muito mais eficiente, a captação de cliente, ela tem que ser muito mais eficiente, cirúrgica. Então, outra coisa que as pessoas comentam muito, né, de mídia, quando você fala em marketing digital para B2B, né? Por exemplo, o típico erro é falar, eu vou comprar um banner na home do wall. Para quê? Tem o menor sentido. A mídia é outra, né? A estratégia é outra. Não adianta fazer mídia massiva. Mídia massiva é B2C. B2B tem que ser muito segmentado, né? Senão ela vira uma mídia extremamente cara. Então, você tem que segmentar muito bem. E o lance é como que esse pessoal acha o cliente no digital. E tem N formas de achar o cliente no digital. E muito mais fáceis do que pegar a maletinha e ir na rua, um por um dos clientes. Né? Outro dia eu estava falando com um amigo nosso que tem uma importadora de vinho, e ele brincou, né? Puta, cara, sabe como eu meço o meu vendedor? Quantos litros de gasolina ele usou na semana e quantos sapatos ele trocou no mês? Acabou isso. Né? Então, esse cara não tem mais gasolina para gastar, não tem mais sapato para gastar, vai ter que ficar sentado. E aí? Sensacional. Esse daí, por sinal, é um amigo muito bom para se ter, né? Se você quiser passar o contato dele para mim, eu vou agradecer. Bastante. E Boni, a gente está falando assim, bastante, né, desse marketplace e tal, e você também abordou alguns assuntos interessantes, assim. Então, tem todo um termos, condições de venda que você coloca lá para a ponta, né, que você precisa replicar isso, né? Então, assim, eu imagino, né, que nessa capilaridade, vender para o Brasil inteiro, você precisa dar muita condição. Você sempre replica a mesma condição de venda que então seu cliente tem, e você que cria os canais dela, então você que tem a adquirente, coisa assim, ou isso não passa por ele? Não. A venda B2B, o grande ponto, ela é uma venda faturada, né, que é onde a gente acaba usando muito mais. A parte de adquirente, até um ponto importante, assim, né, nós somos a plataforma, nós não somos o marketplace que opera, né? Então, cada cliente tem o seu, cada cliente tem a sua adquirente, cada cliente tem a sua operação logística, processo de pós-venda e tudo mais. Então, assim, funciona até bem a parte, por exemplo, de cartão de crédito, né? Quando você quer buscar cliente novo, que você não tem ainda como validar crédito para ele. Então, o que você faz? Cara, você quer comprar? Legal, eu não te conheço, eu não tenho como te dar crédito. Tá aqui, boleto à vista, cartão de crédito. Entrego. Né? Depois, quando você começa a aumentar o relacionamento, você começa a fazer mais análise do cara, você começa a confiar mais nele. Aí você começa a liberar crédito para esse cliente. Né? Então, alguns desafios são os mesmos. Então, como liberar crédito para clientes sem ter risco de inadimplência, né? Isso é um problema para todas as empresas. Né? O logístico, ele é um outro problema também para muitas empresas, porque às vezes o cara está acostumado a fechar uma carga, mandar um caminhão. E a hora que precisa atender um cliente pequeno que não quer um caminhão, ele quer um pallet, ou ele quer 10 caixas. Né? Como é que você faz isso? Então, tem desafios também a serem vencidos. Né? Então, assim, muita coisa é igual, mas muita coisa a empresa precisa se adaptar, não tem jeito. Então, não é aquela coisa mágica de achar, né, que você montou o teu portal B2B e vai chover pedido, e você vai ficar rico, e você vai vender para todo mundo, e é tudo fácil. Não, a coisa também a plataforma, ela é um dos componentes da operação, mas todos os componentes têm que estar muito bem azeitados, né? A gente brinca muito que nem um episódio dos Simpsons, que o Homer monta um site de e-commerce, senta na sala de cueca e fala, pronto, vem os pedidos. Né? Então, não funciona. Né? Quer dizer, a empresa tem que estar disposta. E, normalmente, o que é interessante, tá?
quando a gente fala em operação de venda B2B via digital, nas indústrias, é sempre top-down. Ela parte das hierarquias superiores para o projeto avançar, né? Senão, porque assim, a venda B2B, ela é core na indústria. Ela não é um projetinho que você vai testar, né? Vamos fazer um testezinho. Se não der certo, a gente... Não, tem que nascer estruturado, né? Então, sempre é uma operação core que envolve mesmo diretoria. Entendi. E, bom, né, a gente falou um monte né, de Fast Channel e acho que a gente precisa entender um pouquinho mais de quem é o Maurício agora, né? E como é que você chegou, né, nessa ideia de criar esse e-commerce B2B, né, de entrar nesse segmento? Puxa, há 10 anos atrás, como você colocou para a gente, conta um pouco da sua trajetória para a gente. Tenho certeza que é bem interessante. Então, vamos lá. Eu até brinco o seguinte, né? Eu fiz faculdade no século passado. Então, bom, eu também, até aí. Né? Então, assim, a gente estudou em São Carlos, eu e o Christian, né? Então a gente fez na USP São Carlos, a gente estudou, a gente se conheceu lá, e a gente saiu, veio para São Paulo, cada um foi com um caminho, e depois de um ano e meio aqui em São Paulo, surgiu a oportunidade de empreender, e aí a gente acabou montando a Vertis, né? Que era a empresa de tecnologia de soluções web. Um pouco depois a gente entendeu que o e-commerce era algo que que a demanda estava crescendo, né? Então a gente passou a focar em empresas só em clientes e projetos de e-commerce, paramos de fazer outros projetos, então, né, tudo mais. Na época a gente trabalhou, por exemplo, com a Livraria Siciliano, com a Fnac, né? Então, assim, Fnac nem está no Brasil mais, a Siciliana, a Saraiva comprou. Então, assim, a gente participou de vários dos primeiros grandes portais de e-commerce do Brasil, né, ali, né? Então, assim, fizemos mais de 200 projetos para varejistas médios, grandes, trabalhamos com Zelo, com Martin, com Bela Via Pneus, com a Fast Shop, com Juliana Flores, que eu tenho um piso, que eu adoro aquele case, né? Que ele é hoje o maior site de flor da América Latina, né? A Juliana, mega complexo, tem uma estrutura por trás monstruosa, e vendendo de produtos diversos, né, de moda, calçado, a pneu, a eletrônico, a eletrodoméstico, a celular, a tudo, né. Em 2010, o que a gente fez? A gente começou a entender o mercado B2B. Começou a aparecer um cliente ou outro falando disso, e a gente, isso aqui tem algo que a gente não estava enxergando tão bem ali, né. E começamos a entender esse mercado, fomos entendendo, até que a gente falou, então vamos virar a empresa, e aí a gente, há uns 9, 10 anos atrás, a gente virou o nosso foco para o B2B, né? Então, como fazer o que a gente fez com o B2C, como levar o digital para o varejista, agora, como a gente leva o digital para a indústria, né? Então, e aí essa jornada a gente veio de experiências de B2C, e o que é legal é que muita coisa que a gente aprendeu muito no B2C, né, de experiência de compra, de deixar o cliente comprar de forma fácil, ficar simples para ele, de passar por Black Fridays, do acesso explodir vezes 100 dia para noite, né, a gente traz B2B. Então, segurança, escalabilidade, marketing, UX, tudo isso, como que a gente leva, né, para o B2B. E o que é legal, que assim, o cliente B2B hoje, isso é uma grande vantagem que a gente tem hoje no B2B, que nós não tínhamos no B2C, o cara já compra digitalmente para ele, né? Então, ele já tem uma internet boa. Cara, você pensa ali em 2000, em 2002, muitos lugares a internet era sofrível, em vários lugares, né? Hoje quase não tem mais isso, todo mundo tem hoje em casa uma boa internet. O cara já compra tênis pela internet, TV pela internet, ingresso de qualquer coisa pela internet, supermercado pela internet, farmácia pela internet. Então, ele já é digital, ele já sabe comprar online. Agora o desafio é fazer ele entender que ele também pode comprar online para a empresa dele, né? Então, a gente vem com essa história aí desses 20 anos em e-commerce, né? E os últimos 10 com muito mais foco no B2B e hoje exclusivamente com B2B.
né? Então, hoje, nosso foco total é B2B. Nosso time, tanto de produto, só pensa em B2B, nosso time de marketing só pensa em B2B, né? Então, que nem eu falei, como isso muda muito, a gente tem que se adaptar, não teve jeito. Então, assim, querer fazer tudo acaba não é bom em nada, então vamos ser bom no B2B, né? Então, e é isso que a gente hoje tá. E eu, como carreira, né, nesse tempo todo como empreendedor, né, aprendi a gostar muito do B2B. Então, assim, o desafio do B2B, para mim, ele é muito mais legal, porque os desafios são muito maiores, né? Você trabalha em mundos muito mais complexos, né? Então, isso é muito prazeroso trabalhar. Sensacional, cara. Décadas de experiência, né? E desbravando aí o mercado B2B no Brasil. Bom, antes de a gente chegar no final, a gente tem esse quadro aqui no Propulsão, que eu faço umas rápidas perguntas e você me dá o que vem na sua cabeça, tá? Podemos? Vamos! Vamos lá, então. Me fala um livro. Cara, hoje eu estou lendo um que chama A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Muito legal o livro, né? E de negócio, um que eu adoro o lado difícil das situações difíceis, né? Em inglês The Hard Things About Hard Things, do Ben Horowitz. Fantástico livro, porque ele fala... Porque, assim, o que eu gosto muito é ver a parte que não deu certo, né? Dos empreendedores, das empresas. Porque você vê a historinha bonita, é lindo, todo mundo considera bonita. Mas e onde o cara penou, né? Então isso é muito legal. Com certeza, né? O sucesso é aquela imagem, é a pontinha do iceberg, mas atrás disso tem falhas gigantescas para você chegar lá, né? Sem dúvida. E aí que você aprende. Você aprende quando você vê aonde o cara penou. Né? Ele fala, cara, olha, errei aqui, né? Aqui eu acertei, beleza, fantástico. Mas os erros são muito válidos para conhecer. Com certeza. E um filme, então? Cara, eu sou nerd. Então, filme eu adoro saga Star Wars, Star Trek. Não tem jeito, sou nerd mesmo. E, bom, escutei dizer que você também é um esportista. E você tem um hobby, algum esporte que você gosta de fazer? Gosto muito de correr, corro muito no final de semana, né? Então, eu corro aí 20, 25 km no final de semana, ando de bike também, que no fundo é o que eu acabei conseguindo para manter a sanidade mental, né? Nesse meio de pandemias, em casa o dia inteiro, você não sai quase para nada. E ali eu saio no sábado de manhãzinha, domingo de manhã, ponho o fone de ouvido, vou correr, vou ouvir uma música, ouvir um podcast, na rua, a esmo. Né? Olha o ambiente, muda distrai um pouco. Então, além da parte física, que é importante realmente, né? Mas é aquele momento que você consegue também espairecer um pouco a cabeça. Então, quando no final de semana eu não consigo nenhum dos dois, você já começa segunda-feira com aquela... Né? mais estressado. Com certeza, com certeza. E um personagem de referência? Cara, personagem eu falo o seguinte, né? Não é nem uma pessoa, mas é o perfil, é o empreendedor, né? Então, por exemplo, podcast que eu adoro ouvir podcasts, né, no final de semana que falem de empreendedores, empresas e que mostra, né, numa linguagem legal, né, histórias, esse tipo de coisa. Então, sempre que eu posso aprender mais sobre essa parte com o empreendedor, né, acho muito legal. Sensacional. Eu faço o mesmo correndo de manhã, cara. E um motivo de orgulho? É a melhor coisa, puxa, melhor coisa. E um motivo de orgulho seu? Cara, família. Né? Tenho 2 filhas maravilhosas, uma na faculdade já, né? Não pareço, mas tem já uma na faculdade. Né? Então, assim, família, adoro a família. Muito orgulho delas. Sensacional. E para finalizar ainda, Boni, explica um pouquinho do que é o futuro de vocês para a gente. Então, o que vocês vão fazer como plano de expansão? Quais são os próximos passos aí para você e para a Fast Channel? Legal. Cara, aqui na Fast Channel, a gente pensa ou tem uma visão clara, né, que é a seguinte, o propósito nosso é como que a gente ajuda a resolver os problemas de venda das indústrias, certo? Por que isso? Né? A gente entende que tecnologia
tem um enorme diferencial competitivo em qualquer segmento, em qualquer tipo de negócio, em qualquer tipo de aplicação, né? Então, assim, você consegue dar muito produtividade com tecnologia, certo? E o que a gente fez, basicamente, nesses últimos 10 anos, foi ter escolhido o segmento de indústria e o problema a se resolver a venda, né? Então, assim, a indústria tem N problemas. Tem de produção, tem de supply, tem N coisas. Então, o que a gente definiu, o que a gente gosta, que assim, gostou de fazer, né, é a venda digital. Então, a gente quer ajudar as indústrias a conseguirem resolver o problema da venda via tecnologia e via canal digital, né? Basicamente é isso. E, no fundo, o que a gente vê com isso olhando de um lado, né, quanta gente hoje consegue trabalhar, empreender, viver de Rappi, de Uber, de iFood, de N plataformas desse tipo, né? Então, assim, o digital trouxe formas que pessoas conseguissem, ou pequenos negócios conseguissem vender em marketplaces como o Mercado Livre, Magalu, né, e tudo mais, tá? Então, assim, a tecnologia permitiu muitas pessoas sobreviverem, muitos pequenos negócios sobreviverem ou começarem, né? E a gente acredita que isso também tem que ser levado para a indústria. Então, como a gente faz para a indústria realmente ter mais competitividade, para a indústria poder trabalhar melhor, né? Então, hoje, quando você fala, por exemplo, pegar um exemplo, a gente entra na competição para contratar um funcionário hoje com uma empresa em Portugal. Eu não estou mais brigando com uma empresa no bairro vizinho. Estou brigando com um cara de Portugal, que está fazendo proposta para o mesmo recurso que estou fazendo aqui no Brasil, né? Então, assim, o mundo está globalizando. E as indústrias, elas também têm que se mexer. Se não se mexer, daqui a pouco vai ter problema. Então, a gente entende que o nosso foco aí é cada vez mais ajudar a indústria nesse processo de digitalização. E dar para ela ferramental, competitividade, produtividade, para que até cada vez mais indústrias menores e outros empreendedores consigam crescer também, né? Então, essa é a nossa visão de futuro, né? É cada vez mais ajudar a indústria com esses desafios, que não são pequenos. Eu imagino. Boni, puxa, sensacional ter você aqui com a gente no Propulsão, né? Escutar essa história de empreendedorismo e ajudando, na verdade, outros empreendedores, né, a se digitalizarem, né, e conseguir vender mais nessa mudança de paradigma. E eu agradeço bastante, então, né, a presença. E esse foi mais um episódio, pessoal, então, onde a gente falou um pouco de e-commerce, um pouco de plataforma, e de plataformas B2B dessa vez, né, trocando aí um pouco a visão, e a gente continua sempre colaborando, né, com os empreendedores da nova economia, com quem deseja empreender, então realmente conversa, né, com um pessoal igual você é fundamental, e a gente agradece muito sua participação. Puta, que legal, fico muito feliz que possa ter ajudado aí pessoas, vocês, né, então todo mundo, poder entender um pouco mais, poder ver como esse mercado, né, e como as empresas podem ser melhores, né, e no fundo é isso, quanto mais todo mundo se ajudar, né, a gente vai crescer. Enquanto cada um olhar para o seu umbigo, não funciona. Então, compartilhar conhecimento, ajudar as empresas, ajudar o cliente, ajudar todo mundo, né, e criar esse espírito, né, de empreendedores cada vez mais forte, cada vez mais pujante aqui no Brasil, né? Mas muito legal, obrigado pelo convite, foi muito legal a conversa. Legal, Boni, foi um prazer, né, e realmente, o que você falou, se a gente não ajudar um ou outro, né, se a gente não gerar valor para o próximo, a gente não consegue gerar valor para si mesmo. Não, de forma alguma. Pessoal, esse foi um outro episódio de Propulsão, obrigado pela participação, e a gente se vê na próxima.